Vamos falar hoje de 5 sintomas. 5 sintomas que seu corpo está inflamado, é disso que se trata a nossa live hoje. Gente, tenho tanta coisa para contar para vocês essa semana, 7h37, que se eu fosse você, mesmo que der preguiça, olha só, você que vai assistir isso aqui gravado de novo, vou te dar uma dica bem importante. Faz o seguinte, se organiza para dormir 1 horinha antes, para você acordar e 7h37 tá comigo sentada. Nada de ficar deitada me ouvindo aí, porque daí o teu cérebro não registra a informação. Deitada é a posição de descansar, é a posição de não registro, é a posição onde o teu cérebro fala, agora não é hora de guardar nada, aqui é hora só de relaxar. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de lembrar de uma coisa quando a gente assiste deitado. Então é sentada para que você possa absorver as informações que eu vou te passar. Combinado? Hoje a nossa live é sobre 5 sintomas que seu corpo está inflamado e que talvez por isso você esteja tendo tanta dificuldade para ter emagrecimento. E eu vou além hoje, eu vou falar da questão de saudabilidade com você. Mas olha só, vem cá, vamos falar sobre a questão da inflamação. Primeira coisa que eu quero contextualizar com você um pouquinho é o que é inflamação no seu corpo, o que é infecção e por que você toma um remédio, por que você toma outro. É a primeira coisa que você tem que identificar. Então vamos lá. O que é inflamação? A inflamação no nosso corpo, ela é causada por algum marcador inflamatório ou alguma alteração de algum tecido onde o seu corpo tem que se defender de algo que ele entenda que não tá bom. Quer seja porque de repente você fez um machucado, quer seja porque você de repente consumiu algum alimento que não te fez bem, enfim, N fatores. A infecção é sempre bacteriana. Isso é mais para nível cultural, para que você consiga entender por que às vezes uma inflamação precisa de um tratamento antibiótico, porque aquela inflamação evoluiu para uma infecção. E como é que isso acontece? E é muito comum quando a gente fala de bactéria, né? De esôfago. Então, às vezes vocês falam para mim assim, ai, Nutri, eu tenho refluxo, Nutri, eu tô com muito refluxo. Eu tomo leite de magnésio, Nutri, eu tomo isso, mas não passa. Eu sinto que arde, que me incomoda. E eu sempre falo, vá investigar a H. pylori, né? O que é H. pylori? É uma bactéria, né? A Helicobacter pylori, uma bactéria oportunista que fica no nosso esôfago, se instala ali, porque tantas vezes você teve refluxo que você fez lesão no esôfago. Quando você faz lesão, a lesão é machucado. Um machucado cria aquela defesa como a gente fala, como se fosse popularmente ali, né? O pus, que é aquele plasma que envolve o tecido, né? E esse plasma, ele é propício para o desenvolvimento de bactéria, ou seja, a bactéria gosta da onde tem isso. Por isso que é tão comum quando a gente machuca alguma parte do corpo, quando a gente faz uma infecção de garganta, uma inflamação de garganta que vira uma infecção bacteriana, né? Porque a bactéria se apropria disso, dessa quantidade de plasma que tá ali, que é muito rico nutricionalmente, e ela usa isso para se alimentar e crescer. E daí às vezes você nem sabe, você tem infecção bacteriana já. Tenho, amor, já. Obrigada. E daí nós temos então a infecção bacteriana. E por que é importante você saber isso? Porque como é que acontece a inflamação a nível do seu corpo? Como é que você pode dizer, como é que você pode identificar que você hoje está com uma inflamação e que essa inflamação está atrapalhando o teu emagrecimento? Vamos por partes, porque eu coloquei até para você ali um post, né? Que eu vou fazer depois um sorteio bem especial para você me contar alguns sintomas que seu corpo precisaria de uma detoxificação. Uma inflamação, meus amores, ela vai estar sempre trazendo para vocês sintomas. Primeiro sintoma de inflamação no seu corpo, cansaço. Você dorme e independente de quantas horas você dorme, você acorda muito cansada. Seu nível de energia está sempre baixo. Sempre. Chega no fim da tarde, ali por 4h30, 5 horas, você tem a impressão que você não vai conseguir ficar acordado até as 7, 8 horas. E quando você passa desse horário, você tem dificuldade em dormir lá por 10, 11 horas da noite. Você está acordada e às 6h30, 7 horas você estava caindo de sono. Isso é um sinal muito claro que o seu corpo está inflamado, aonde o seu corpo acaba tendo alterações, né, de qualidade, tá, meus amores? Acaba tendo alterações de qualidade, principalmente de cortisol. Você sabia que um dos grandes erros que as pessoas fazem em termos de qualidade de ânimo, desânimo pela manhã, é acordar logo cedo e tomar um café em jejum como primeira opção? Aí você vai dizer, Nutri, mas o café é o que me deixa acordado, o café é o que me dá disposição.
Tá bom, eu concordo com você, mas vou te explicar o que acontece e por que você se sente assim. Quando nós tomamos um café, e eu também pensava igual a você, tá? Então eu quero primeiro compartilhar isso, eu também pensava como você. Quando a gente toma um café pela manhã, primeiro, a regulação do nosso cortisol, quando a gente acorda, deveria ser assim. À medida que nós acordamos pela manhã, o nosso corpo vai compensando e fazendo com que esse cortisol fique um pouquinho mais, que ele vai começando a ser estimulado, né? Que ele vai começando a ser liberado para que a gente possa ter mais produção de energia, mais disposição durante o dia, enfim. No entanto, quando você toma o café pela manhã, você joga na tua corrente sanguínea uma quantidade de cafeína. A cafeína, ela estimula a adrenalina. Por isso que a gente fica ligado, você fala, oh, tomei um café, acordei. Realmente, você tem isso. Então você tem o quê? Quando você toma o café da manhã, o cafezinho preto eu tô falando, não tô falando em café com leite, muito menos com açúcar, tô falando em cafezinho preto. Quando você toma o café pela manhã e ele tem cafeína e ele cai na tua corrente sanguínea, o primeiro estímulo que você faz é, opa, tô acordado. Ótimo, então você produz adrenalina. No entanto, o nosso corpo tem um sistema de defesa natural. Toda vez que eu tenho um aumento de adrenalina no meu corpo, o meu corpo produz sozinho uma quantidade maior de cortisol. Para quê? Para que eu possa reduzir essa adrenalina. Porque o excesso de adrenalina gera palpitação, o excesso de palpitação pode me levar a risco de morte. Então, o nosso corpo ele trabalha sempre no estímulo de equilíbrio. Então, pense comigo o que acontece na prática. Você toma o teu cafezinho da manhã e você tem um pum, né, um pool ali de cafeína. Aí você toma aquela cafeína, vai para a corrente sanguínea. Imediatamente aumenta a adrenalina. Você fala, opa, acordei. Realmente está com mais adrenalina. Mas o teu corpo recebe a seguinte sinalização. Opa, tem mais adrenalina. Então, vamos mandar mais cortisol, porque precisamos mandar mais cortisol, porque esse corpo está muito cheio de adrenalina. E daí o que acontece na prática? Você tem um efeito inverso. O seu corpo começa a produzir mais noradrenalina e você começa a baixar o teu ritmo. Por isso que tem pessoas que vivem a vida de cafezinho em cafezinho, né? Aí toma um café às 8 da manhã, daí vai até às 9. Ai, preciso de outro café, senão não vou conseguir ficar acordada, preciso de outro café. Na verdade, quando você faz isso, a cafeína é que está te impulsionando. Mas o contrário está acontecendo. O seu corpo está sempre tentando trabalhar, voltar, diminuir esse ritmo. E daí você que toma mais cafezinho tem mais tendência a aumentar de peso. Porque o teu corpo está sempre jogando mais cortisol na corrente sanguínea para poder baixar essa adrenalina. Então, o ideal pela manhã, ou em jejum, não é você tomar um cafezinho. Cafezinho é bom, café não é ruim, mas não deveria ser o teu primeiro. Você deveria dar como primeiro para o teu café da manhã, o primeiro para o teu corpo que está inflamado, e o nosso corpo sistematicamente está inflamado em função da nossa alimentação, da nossa ausência de atividade física, né? Nós deveríamos dar primeiro um pool de nutrientes. O que seria um pool de nutrientes? Um shotzinho com cúrcuma, com própolis, com glutamina, com um suco de laranja-lima, se você não gosta de limão, por exemplo, porque o limão é um pouco mais ácido, tem gente que não gosta muito. Então dá para fazer N opções. Ou um suco verde pela manhã. Por que um suco verde, Nutri? Porque são nutrientes antioxidantes. Eu vou dar para o meu corpo o que ele precisa para ele trabalhar em equilíbrio. E não vou mascarar uma situação que ele vai tentar compensar e isso vira contra mim. Então, é importante você entender isso para que você possa fazer de forma correta e com isso você ter mais resultado. Quando a gente fala em sintomas de um corpo inflamado, o primeiro é o cansaço. E o que a gente recorre primeiro. Então, toma muito cuidado, porque às vezes você fala, ai, beleza, eu comprei esse super coffee Nutri aqui, o coffee, né? É bom? Claro que é. Ajuda? Claro que sim. Mas entenda que quando você fizer isso de forma sistemática, a sinalização que você passa para o seu corpo é de excesso de cafeína e aumento de adrenalina, que vai durar enquanto a cafeína estiver circulante na sua corrente sanguínea. Cafeína baixou, você fala, preciso de outro café. Cafeína baixou, você fala, preciso de outro café. Entende? Então, o ideal seria fazer ou shot, Dani, ou um suco verde pela manhã. Sempre isso.
O primeiro de todos é uma água, né, meus amores? Então, acorda, toma um copinho de água. O primeiro para lavar o teu corpo, o primeiro para restabelecer tudo que o teu corpo fez de faxina à noite. Um copinho de água ali em jejum. Tem gente que toma 300 ml, 500 ml. Eu digo, um copinho de água é suficiente. Depois você já faz um suco verde ou já faz um shot, tá bom? Ok, meus amores? Bom, então o primeiro seria esse. Sejam bem-vindas, quem tá chegando, tá? Sejam muito, muito bem-vindas. Muito, muito bem-vindas, meus amores. Muito bem-vinda. A Rosângela colocou café com óleo de coco para fazer o treino funcional, está correto? Rô, está correto, amada. Não tem problema. Só que qual é o senão que eu tô pontuando aqui? Nesse caso, o cafezinho com óleo de coco, ele vai servir para impulso de cafeína, que é bom, você vai treinar, você precisa de energia de start, certo? E o óleo de coco que vai modular o teu apetite e é uma gordura do bem, dando mais saciedade. Estimula, inclusive, a queima de gordura. Mas no dia a dia, a gente se engana e a gente desregula os nossos hormônios achando que tá fazendo melhor. Entende isso, meus amores? Perfeito? Quanto tempo depois, Nutri, que eu posso tomar o café depois que eu tomei o shot? Eu sempre peço para esperar pelo menos 20 minutinhos. É pouquinho, tá? 20 minutinhos já, como o shot é líquido, o suco verde é líquido, ele já foi embora. Perfeito? Então, a primeira questão é o cansaço e dentro que mostra que seu corpo está inflamado. E esse cansaço, meus amores, é porque o seu corpo não consegue fazer uma boa fabricação de energia. Aonde o teu corpo fabrica energia? Onde tá, Nutri? Onde tá a minha bateria? Onde tá a minha bateria? Dentro de cada célula do seu corpo existe, né, uma amiguinha lá dentro que eu falo, né, que é uma usina chamada mitocôndria. E a mitocôndria é responsável por pegar uma coisa que você conhece muito bem, que chamam-se quilocalorias ou calorias, que é a energia que vem do alimento. E essa energia que vem do alimento é que é usada pela tua usina para produzir energia para o teu corpo. Só que se você não tem uma energia de qualidade, o seu corpo não consegue produzir com qualidade. E o cansaço está muito atrelado à ação hormonal. Porque a sua usina de energia só vai funcionar quando os seus hormônios disserem produz mais energia, não produz energia. Agora você vai gastar menos energia para fazer tudo. É o que acontece naturalmente com pessoas que fazem dieta muito restritiva. Nossa, Nutri, estou fazendo a dieta do shake agora, 900 calorias por dia, no máximo 700 calorias. Vou emagrecer? Claro que vai. E vou emagrecer rápido? Vai também. E qual vai ser o ruim, então? Qual é o problema se eu vou conseguir ter meu resultado? É que em menos de 10, 15 dias você para de emagrecer? No segundo momento, quando você voltar a comer, e nem precisa ser como antes, pode ser menos ainda, você engorda de novo. Porque você vai fazer o seu corpo trabalhar com uma energia tão baixa que ele vai se adaptar a isso gastando menos energia. E agora, para as mesmas coisas que você fazia antes, você gasta menos energia. E daí você vira para mim e fala, Nutri, eu não sei o que acontece. Agora eu estou engordando comendo o mínimo. Eu já cortei pão, eu já cortei arroz, eu já cortei batata, eu já cortei macarrão e eu não emagreço. Mas daí o que você fez para trás? Qual é o teu histórico metabólico? Como você trabalhou o teu metabolismo para trás? Isso define o teu presente, isso define a capacidade que teu corpo tem. Isso define uma coisa chamada gasto energético basal. Quanto que o seu corpo gasta de energia por dia só para ficar na forma básica dele, estar acordada. Eu estar acordada, quanto meu corpo gasta energia. Eu estar dormindo, quanto meu corpo gasta energia. E esse gasto diminui por modo de sobrevivência quando você faz uma dieta muito, muito com restrição calórica. Então, cuidado com as tuas escolhas. E eu não sou a Nutri que diz que não funciona, tá? Eu falo a verdade, funciona sim, mas você vai ter essa consequência. Ai, Nutri, tudo bem, mas eu quero, não quero nem saber, depois me preocupo. Ok, né? É uma responsabilidade sua e tá tudo certo, tá bom? Segunda questão que mostra que o seu corpo está inflamado. Suas articulações doem ou elas estão mais rígidas. Quando você sai da cama pela manhã e você pisa no chão, você sente doer o teu tornozelo? Quando você vai trocar de roupa e você tira o teu pijama ou você vai tirar uma blusa, você sente que dói o ombro, dói o cotovelo? Isso é sinal de inflamação.
Isso é sinal de aumento de marcadores inflamatórios. E aqui eu quero colocar uma pulgona do tamanho de um elefante atrás da tua orelha, se você está percebendo que isso está acontecendo. Porque a evolução dessas dores articulares chama-se fibromialgia. Então, daqui a pouco você está com dor no seu corpo inteiro e qualquer momento do dia. Nós, mulheres, quando entramos na época da menopausa e do climatério, onde nós temos alterações de estrogênio e progesterona, essas alterações fazem com que nós produzimos menos marcadores anti-inflamatórios. E por isso que, dependendo da sua faixa etária, do seu peso principalmente, quando você acordar pela manhã e você sentir que você pisa no chão e dói no começo, depois parece que passa, mas naquele momento inicial o seu corpo dói, é porque nós temos ali ainda a presença muito alta do cortisol, porque nós estávamos dormindo, então o marcador inflamatório ele fica mais alto, nosso corpo tem um marcador inflamatório pela manhã mais alto em muitas pessoas de um corpo inflamado. Nutri, eu consigo reduzir isso, eu sinto essa dor. Durante o dia ela passa, às vezes à noite ela volta. Eu consigo reduzir isso? Sem dúvida. Por isso que é tão importante a gente trabalhar uma alimentação anti-inflamatória. Por isso que é tão importante você trabalhar uma alimentação que a gente consiga trazer o seu corpo de volta para o seu equilíbrio. Quando você tem doenças, né, ou quando você tem, por exemplo, que nem a colega ali colocou, né, eu tive chikungunya, Nutri, né? Quando você tem doenças que ainda causam mais inflamação, na média, quando o seu corpo briga com tudo isso, o que sobra dessa guerra, porque é uma guerra, entenda que toda vez que você tem uma infecção, que quer seja por bactéria, quer seja por vírus, o seu corpo passa por uma guerra. E o que sobra dessa guerra são muitos radicais livres, que é o que sobrou disso, lixo, lixeira. Só que essa lixeira fica circulante. Você não consegue dizer para o seu corpo, não vá para o cérebro, e daí você começa a ter mais dor de cabeça do que você tinha antes. Você não consegue dizer, não vá para o meu joelho porque eu tenho dor, porque você já tinha uma predisposição inflamatória e quando vai para suas articulações você sente mais dor. Então, trabalhar a diminuição dos marcadores inflamatórios é importantíssimo. Isso, a Sandra colocou, dores nos joelhos, nas mãos e cotovelos. E sabe por que, Sandra querida, isso acontece? Porque é marcador inflamatório alto, citocinas inflamatórias altas. E sabe qual a parte mais triste disso? Que essas citocinas inflamatórias são uma resposta a toxinas. O nosso corpo, ele produz citocinas inflamatórias, principalmente por obesidade. Mas isso fica pior porque o nosso corpo tenta se defender das toxinas. O que são toxinas? Tudo que sobrou de um processo inflamatório, tudo que sobra do alimento que não se entende o que é, a comida que não é para comer, o conservante, teu corpo não sabe o que é um conservante. Não existe uma enzima para quebrar conservante, não existe uma enzima para quebrar corante. E a gente come coisas que o nosso corpo não sabe o que é, porque não é comida, não era para comer. Você consegue imaginar que, de repente, uma coisa que é usada para não estragar um alimento, não era para a gente comer? Que aquilo era pro alimento não estragar, mas que aquilo pro nosso corpo não era para a gente comer? E que quando a gente come, chega lá no nosso intestino, e o nosso intestino, ele é como se fosse... Você imagine, assim, sabe aquelas pessoas que ficam lá na bilheteria de um grande show? Então vai ter um grande show e tem o pessoal que fica lá na bilheteria, que tem lá como se fosse um código de barra. E dele tem um leitor, e você chega com o teu ingresso e ele plect, lê e você entra, certo? Simples assim. Agora você imagine que lá no seu estômago tem milhares desses com leitor de código de barra. Mas quando chega um corante, um conservante lá e outros, né, tantas outras coisas que a gente come que não fazem bem, ele tenta ler o código de barras, e não lê. E sabe por que não lê? Porque aquilo não existe. E sabe qual é a reação quando alguém tenta entrar com um ingresso falso ou com um ingresso que não existe? Chama o segurança e põe para fora, certo? No seu intestino é a mesma coisa. Chama o segurança e põe para fora. E daí você tem diarreia. E daí você tem intestino preso. E daí você tem alteração intestinal. Aí você tem barriga estufada, são todas as bactérias atacando tudo isso que está lá. É do mesmo jeito.
Então, tudo o que acontece são essas reações. Então, essas dores, né? Essas dores, elas são um efeito colateral dessas toxinas que a galera que estava ali na barreira não conseguiu mais conter. Porque chega uma hora que a pressão de quem não tem ingresso para entrar é tão grande, tão grande, tão grande, que passa. E é o que acontece no nosso intestino, e o nome disso chama-se permeabilidade intestinal. E a permeabilidade intestinal faz você desenvolver várias doenças inflamatórias. E todo o corpo inflamado tem dificuldade de emagrecer. Por isso eu sempre falo, uma pessoa com muito sobrepeso e obesidade, ela não é preguiçosa porque ela não quer ir na academia. Ela sente dor. Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, quando ela começa a fazer uma caminhada, quando ela tenta, dói. Dói tudo, dói a articulação do joelho, dói quadril, dói braço, dói cotovelo, dói ombro e tem risco real de fazer lesão. A primeira coisa, antes de ir para a academia, que isso é ótimo, é diminuir marcadores inflamatórios, é diminuir a inflamação. Então não tem nada a ver com preguiça. Se alguém algum dia te disse assim, ah não, você é uma preguiçosa, você não vai fazer academia, você não sei o quê, e você sente que você não tem energia para ir, você sente que teu corpo dói inteiro, é porque você está inflamada. Aí eu te pergunto, se você falar para essa pessoa assim, ah tá bom, se eu tiver com febre, com infecção, e se eu tiver tremendo de frio embaixo de uma coberta, eu também devo ir para academia? Aí essa pessoa vai falar, não, né? Primeiro você tem que cuidar, você tá doente. Então é a mesma coisa. Primeiro você tem que cuidar do teu corpo, porque você tá doente. Se você não cuidar do teu corpo, não adianta você fazer 30, 40 minutos, 1 hora de exercício. Você só vai piorar. Primeiro você tem que cuidar da tua alimentação, você tem que cuidar do teu intestino. Certo? Mais um sintoma. Sua memória não tá muito boa. Sintoma que seu corpo tá inflamado. Você percebe que você começa a fazer as coisas e daqui a pouco você não lembra o que estava fazendo. Você começa a trabalhar e você não lembra o que você estava fazendo. Você começa a fazer uma atividade em casa e você não lembra o que você estava fazendo. Ou então, você sempre lembrou facilmente de um assunto e agora você esquece. Então, qual é a questão quando a gente fala da questão da memória, né? Por que a memória fica alterada quando o seu corpo está inflamado? Entenda, ai Nutri, como é que eu faço para resolver? Nutri, como é que eu faço para conseguir resolver a questão da minha memória? Como é que eu faço porque eu estou percebendo que está desse jeito? Bom, tem 2 coisas importantes. Primeiro, diminuir marcador de inflamação. Primeiro, você faz um detox bem feito. Detox não é suco verde, tá, gente? Suco verde está dentro do detox, mas detox não se resume a suco verde. Você faz uma detoxificação bem feita, que é o que eu faço com meus pacientes no protocolo de detoxificação, onde eu passo 14 dias de alimentação, mais prescrição de probiótico, mais detoxificante de fígado, mais polivitamínico, e você replica esse cardápio, você pode fazer até por 21, podendo chegar até 28 dias. E é incrível, você emagrece e se sente muito, muito bem. Segundo, você vai ter o hábito de colocar no seu dia a dia alimentos que são precursores, principalmente de coenzima Q10 e de acetilcolina ou de colina. Os nossos neurônios se comunicam e eles têm uma distância entre eles. E eles se comunicam literalmente como se fossem com choquinhos, raiozinhos mesmo, que passam, que são impulsos eletromagnéticos que acontecem a todo o cérebro. No entanto, dependendo do nível de toxinas que você tiver, esses impulsos, eles recebem uma barreira dessas toxinas e não conseguem chegar ao outro. Por isso que você pensa e daqui a pouco você fala, o que é que eu estava falando mesmo? Como é que eu estava lembrando mesmo? Isso é nível claro de aumento de toxinas. Além de baixa qualidade alimentar e nutricional. Com o passar da idade, nós precisamos de mais comida para o nosso cérebro. Com o passar da idade, nós precisamos de mais alimento para o nosso cérebro. Nutri, quem são os alimentos para o nosso cérebro? Vou deixar uma dica nessa live para você não esquecer, tá? 2, vai, que eu tenho dó. Ovo, porque o ovo é importantíssimo, porque é rico em coenzima Q10, então um ovinho por dia não deixa de fazer, tá? E brócolis ou os verdes escuros, que tem sulforafanos. Por quê? Porque eles aumentam a produção de antioxidantes naturais e melhoram a parte cognitiva. E tem mais, quando você melhora a parte cognitiva por diminuição de antioxidantes, você melhora a qualidade de sono.
Porque a gente não dorme bem, muitas vezes não é por baixa produção de melatonina. A gente não dorme bem porque nós temos uma grande concentração de toxinas. E mesmo que você durma, você tem um sono raso, ou seja, você não tem um sono profundo, você não consegue fazer os 4 estágios de sono e você acorda cansada, com a mente pesada. O que é isso? Inflamação. Nível de marcadores inflamatórios alto. Tudo isso é seu corpo, entende? A Gladys colocou ali, né? Covid é uma causa de falta de memória? Gladys, né? Gladys, o Covid, olha que bacana a tua pergunta, né? O Covid, ele traz para o nosso corpo uma grande briga. É um vírus, né? Que faz uma grande briga no nosso corpo. Desta grande briga, sobra um grande nível de toxinas. E esse grande nível de toxinas ataca a nossa memória. Entenda que tudo isso é sempre reação. Sempre que você pensar, por que eu tô assim, você tem que pensar qual é a causa que me fez ficar assim. O que foi que me fez ficar desse jeito? Então, o que a gente faz com o paciente, e a gente tem percebido no Covid várias síndromes pós-Covid. Queda de cabelo, dificuldade de memória, presença de diabetes, hipertensão, o paciente não tinha. Desenvolvimento de hipotiroidismo. E por que tudo isso? Por excesso de toxinas. Então, quanto antes você fizer uma neutralização disso, melhor para o seu corpo. Quanto antes você limpar o seu corpo de toxina, melhor para o seu corpo. Quanto antes você começar a repor com polivitamínico, com uma baita ação antioxidante, melhor para o seu corpo. Você ajuda ele a rever isso. Nutri, então, detox é para quem teve Covid? Sem dúvida. Para quem teve Covid, para quem teve uma grande infecção, para quem teve uma grande inflamação, quem está com peso muito elevado, sem dúvida, o detox é o primeiro passo, é tratar o seu intestino. Entende? É tratar o seu intestino. Certo? Aí o que mais, meus amores? Problemas digestivos. Bom, não preciso nem falar, né? É claro que um corpo inflamado tem alteração intestinal, tanto para diarreia como intestino preso. São sinais que seu corpo não está bem e que precisa ser tratado. São sinais que mostram que seu corpo precisa ser cuidado. Então, sim, intestino preso ou intestino solto é sinal de inflamação. E eu vou além. Intestino preso não tem como você emagrecer se o seu intestino não funciona pelo menos uma vez por dia ou no máximo uma vez a cada 2 dias. Não tem como você emagrecer saudavelmente se você tem diarreia todos os dias, porque mesmo que você capriche no teu polivitamínico e você capriche nos nutrientes, você não vai absorver. Você não é o que você come, você é o que você absorve. E um intestino com diarreia, Rosilene querida, é um intestino que não absorve nada. Por que não absorve nada? Porque o alimento passa de corrida, né? A diarreia é um processo acelerado, com contração muscular, né? Então tem um aumento peristáltico acelerado ali, logo você não vai absorver os nutrientes. Então não adianta você tomar polivitamínico, não adianta fazer uma dieta maravilhosa se a gente não descobrir o que está trazendo diarreia para você, não tratar isso para que você possa absorver os nutrientes. Com o passar do tempo você consegue ficar bem até, de repente, até 6 meses você lida, porque não é o tempo todo que tem, né? Horas tem, horas não tem. Mas daqui a pouco você vai fazer teus exames, todas as tuas vitaminas estão baixas. Daqui a pouco você vai perceber que você fica mais cansada, a pele vai ficando mais ressecada, o cabelo vai ficando mais ressecado, vai caindo o cabelo, unha fica quebradiça, você começa a perceber que é como se você estivesse envelhecendo precocemente. E realmente está, porque você não está absorvendo nutrientes, o seu corpo tem que se virar sozinho. Entende isso? Perfeito? E que mais, né? Pressão arterial que esteja alterada, por exemplo, também é um sintoma, né? Além disso, meus amores, eu separei aqui a questão de pele. Então, se você começa, por exemplo, a ter alteração de pele, né? Acne, cravo, excesso de oleosidade, olheiras, tá? Ai, acordo, nutri com uma olheira, né? O que significa isso? Excesso de toxinas circulantes. E esse excesso de toxinas circulantes, ele vai ficando em alguns locais. Então, por exemplo, as olheiras, em especial, elas são formadas por baixa circulação no local. Então, eles são vasinhos muito pequenininhos, né, que circulam ao redor dos nossos olhos. Então, já existe uma vascularidade pequena. No entanto, a quantidade de toxinas que chegou até ali, o seu corpo não está conseguindo retirar. Claro que existem outros motivos de olheira, tem questão genética, enfim, mas estou falando aqui dessa questão de você acordar e olhar e falar, nossa, eu estou tão cansada,
tô com essas olheiras que parece que eu não tinha antes, agora apareceram. O que acontece? São todos sintomas mostrando que o seu corpo não está bem. São todas sintomas mostrando que o seu corpo não está saudável, tá? Não está saudável. A Jo colocou, e melasma? Jo, sem dúvida, tá? Esse fim de semana mesmo, lá no curso que eu fui, a gente falava sobre isso. Então, o melasma, primeiro que o melasma está muito ligado a uma questão autoimune, né? Então, quando a gente fala no melasma enquanto patologia, a gente está falando sim de questões emocionais também, aonde a gente tem ali uma questão muito ligada ao fato de o nosso corpo querer se proteger do que a gente não quer fazer, do que a gente não quer ver ou não quer ser visto, né? Então, a gente começa a ter essas camadas que vão colocando em partes do nosso corpo. E também, principalmente, a tua qualidade intestinal, o quanto inflamada você está. Então, o nosso corpo, ele se propicia isso. Entenda assim, meus amores. Tudo que você pensar, tudo que você pensa, né? Você gera uma emoção. Toda emoção vai gerar uma reação. Isso acontece a nível químico no teu corpo. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha que curioso, quando a gente fala em doenças inflamatórias, fibromialgia, é uma doença autoimune. Quando a gente fala em melasma, uma doença autoimune. Quando a gente fala de artrite e artrose, doença autoimune. Que são doenças autoimunes? De alguma forma, em algum momento, o seu corpo passou a atacar você mesma. E como isso aconteceu? Por que seu corpo começou a atacar você mesma? Porque aonde ele atacou, tinham coisas que estavam te fazendo mal. Então, excesso de toxinas, por exemplo, principalmente a fibromialgia, excesso de toxinas nas suas articulações. Hipotiroidismo Hashimoto, excesso de toxinas na tireoide. Nutri por quê? Porque não bastasse ter toxina circulante, as toxinas têm o que a gente chama de afinidade. Elas gostam mais de ficar próximas de determinados órgãos, em especial cartilagem e tireoide. E daí você desenvolve essas doenças. Entende? Então, é importantíssimo que você trate isso. Você tem que tratar a inflamação. É muito comum eu pegar minhas pacientes que têm fibromialgia há anos, que tomam às vezes remédios a nível sistema nervoso central, porque quando você tem uma dor tão grande, tão elevada, a única forma que se tem de fazer com que você não sinta dor é desligando o teu cérebro, não fazendo que ele recepcione a dor. Mas entenda que a dor continua ali. Você só parou de sentir, mas ela continua ali. Quando nós tomamos um anti-inflamatório, a inflamação ainda está lá. No entanto, a gente deixa de perceber a dor da inflamação, mas ela ainda está lá. Então, quando nós não tratamos a causa, você tem a percepção que aquilo vai e volta. Mas sendo muito honesta com você, aquilo nunca foi. Sempre esteve ali. Você só não tratou. Então, é importantíssimo que se trate a base, tá? É importantíssimo que você trate o que te faz trazer isso. E entenda que tem coisas que potencializam nossa vida. Tanto potencializam para melhor como para pior. Aqui o que eu tô te falando hoje são coisas que são sintomas reais e que quando você não se alimenta bem, quando você não faz um detox pelo menos a cada 6 meses para poder tirar do teu corpo tudo que não é legal, né? E entenda assim, ó. Quando a gente toma medicamento e quando você tem alguma doença, você tem que tomar medicamento. Não pode deixar de tomar. Mas o medicamento, ele nunca vai agir somente sobre aquilo que ele trata. Ele vai agir sobre todo o seu corpo. É sistêmico. É sistêmico. E o seu fígado, que é o grande celeiro, que é responsável por cuidar, metabolizar de tudo, ele vai ficando cheio disso. E um fígado que está cheio de resto de medicamento, e um fígado que está cheio de colesterol, que daí tem esteatose hepática, que está cheio de gordura, um fígado que está doente, é um fígado que não vai funcionar tão bem. Como que você quer que o teu corpo funcione bem se o cara que é para te ajudar, ele está no limite? Então é hora de você parar tudo e dizer, não, agora eu vou ajudar o meu corpo, agora eu vou zerar tudo isso. Entende, meus amores? É desse jeito. É desse jeito, tá? Colocou, quando tem glóbulos brancos e vermelhos a mais, o que fazer, né? Os glóbulos brancos e vermelhos, eles nunca ficam na mesma quantidade, tá, amada? A gente tem que analisar nos exames do paciente para ver qual era o teu normal, qual é o teu tradicional, enfim, tá bom? Não é um ponto solto assim, certo? Então, meus amores, olha só, entender que é desse jeito que funciona
entender que é desse jeito que funciona, né, o nosso corpo, entender que é desse jeito que o seu corpo está sempre reagindo com uma consequência e entender por onde você começa. Sabe, não se desespera. Então assim, meu Deus do céu, é desse jeito que eu tô, o que eu faço? Aí você vai lá, faz um suco verde. Ah, então eu vou lá, vou procurar aqui na Nutri. Ela falou, deve ter aqui, vou pegar esse suco verde e fazer esse shot. Aí passa umas semanas e fala, tomei suco verde e shot, não melhorei nada. Não é só isso. É uma sequência. É como você querer ir pra academia e fazer o exercício só de aquecimento, né? Você vai lá e corre 5 minutos na esteira e vem embora. Aí eu te pergunto, se você fizer 5 minutos de esteira, né, que é o que eu faço de aquecimento para fazer exercício, se fizer 5 minutos de esteira, vai ganhar mais músculo? Você realmente vai ter um ganho de saúde? Você vai ter um ganho? Não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque existe uma coisa chamada estratégia, que é a sequência que você faz aquilo e o tempo que você faz aquilo. E é disso que se trata o que eu faço com meus pacientes. Entende isso, meus amores? Tudo começa por uma única coisa. Só que no nosso corpo, cada parte do nosso corpo vai tendo uma reação àquilo. Então, por exemplo, quando você tem um nível de toxina muito alto, a nível cerebral, o que acontece? Diminui capacidade cognitiva, você não consegue pensar tão bem, você tem dor de cabeça, não consegue dormir bem. 3 sintomas. A nível articulação, dor e retenção de líquido, fica inchado e dói. A nível tecido gorduroso, as suas gorduras, o seu metabolismo energético de fonte de gordura tem dificuldade de ser estimulado. Porque entenda você, para queimar gordura, o nosso corpo tem que pegar essa gordura e transformar ela em energia. Porque essa gordura uma vez foi carboidrato e foi transformada em gordura. Agora ela tem que ser transformada de volta em energia. E esse processo, ele só acontece com eficiência se os teus marcadores inflamatórios estiverem baixos. Porque se eles estiverem altos, o seu corpo está tentando se defender de tudo isso. A última coisa que ele vai fazer é pegar a gordura que está armazenada e transformar em energia. Gente, a última coisa que eu vou fazer na minha casa, se eu receber um ataque de alguma coisa, é montar um banquete. Eu vou me preocupar em defender minha casa, vou me preocupar em reforçar as portas, mas eu não vou para a cozinha fazer um banquete para todo mundo. Que é isso? O nosso corpo é do mesmo jeito. Se o seu corpo estiver sentindo que ele está sob ataque, emagrecer é plus. A gente faz a hora que der. Entende isso, meus amores? É assim que funciona. Bom, esses são 5 sintomas que eu falei para você de corpo inflamado. Como eu faço para resolver isso? Você pega uma estratégia de detoxificação, trabalha isso durante pelo menos 14 dias, do café da manhã até a ceia. Repõe probióticos a nível intestinal e eles são importantes que sejam pelo menos 5 a 8 cepas. O que é isso? 5 a 8 famílias diferentes para tratar o teu intestino. A gente vai utilizar alguns elementos que vão ajudar com que o seu fígado consiga promover uma detoxificação mais eficiente, para fazer tudo que ele armazenou lá e para fora. E claro, não tenha dúvida, muita água. Porque se você está fazendo o seu corpo, você quer eliminar toxinas, muita água. Você quer eliminar toxinas durante o teu dia de trabalho, durante melhorar a capacidade cognitiva? Água. E pasmem vocês, muitas vezes eu vejo meus pacientes preocupados com qual é o medicamento que tem que tomar e quando eu perguntar sobre a água, ele fala, eu não gosto de água. E eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você pode comprar o medicamento mais caro que existe da face da terra. Se você não tomar água, não vai ter efeito. Porque a água é como o teu corpo faz para diluir a quantidade de toxina no plasma. Você quer melhorar a tua enxaqueca diária? Capricha na água. Porque quando você fizer isso, você coloca mais água no teu plasma, você dilui toxinas. Quando você dilui toxinas, você faz menos vasoconstrição cerebral. Menos vasoconstrição, mais controle de enxaqueca. Nutri, mas então eu consigo resolver a dor de cabeça com a água? Você consegue prevenir dor de cabeça com a água. Não tenha dúvida. Entende, meus amores? Tá? Um dia incrível, uma semana maravilhosa. Deus abençoe você, abençoe as tuas escolhas. Lembra, são só 2 segundos, né, que a gente precisa para poder fazer boas escolhas, né? É sim e não, é sim e não. Você não precisa de uma segunda-feira para começar uma dieta, você não precisa de um ano novo, você não precisa de um mês novo. Você precisa só da tua atitude no teu coração dizendo, agora, por esta refeição, eu vou fazer assim. Não se preocupe em dizer, eu tenho que fazer 15 dias. Não! Eu tenho que fazer essa refeição boa. E a cada refeição você pensa, eu tenho que fazer essa refeição boa. Eu tenho que fazer essa refeição boa. E quando você menos esperar, isso está natural para você.
Então não sofre. Ai, são 10 dias sem leite, 10 dias sem pão. Não, não faz isso com você. Olha para a tua refeição e diz, não, só hoje, em vez de comer pão, vou comer uma outra coisa. Só nessa refeição, em vez de tomar o leite, eu vou fazer diferente. Só por uma refeição. E quando você menos perceber, você fez escolhas saudáveis, o seu corpo vai mudando, você se olha no espelho e você vê que você está diferente e você fala, eu quero mais disso. E você vai ter, tá bom? Beijo, meus amores. Um dia incrível para vocês e até amanhã, 7h37. Obrigada pelo seu tempo. Até!